Imagine uma montanha onde o silêncio absoluto é rompido apenas pelo vento cortante. Um lugar onde cada passo pode ser o último e onde a morte não é exceção, mas parte do cenário. Agora imagine subir por uma trilha marcada não por placas, mas por corpos congelados, estátuas trágicas de sonhos interrompidos. Parece coisa de filme? No Everest é realidade. O Monte Everest não é apenas o topo do mundo. Ele é também o maior cemitério a céu aberto do planeta, guardando mais de 200 corpos congelados em seu ventre gelado. Eles estão lá há anos, alguns há décadas, e muitos se tornaram pontos de referência para outros escaladores. Por que esses corpos nunca são removidos? Quem eram essas pessoas? E o que exatamente aconteceu com elas ali, tão perto do céu, mas longe de qualquer socorro? Neste vídeo, você vai descobrir como a conquista do Everest esconde uma faceta macabra. Vai conhecer histórias reais, teorias perturbadoras e detalhes que desafiam a lógica. Tudo isso embasado em dados de fontes confiáveis e relatos de quem já esteve lá. E ao final, talvez você nunca mais enxergue o Everest da mesma maneira. O Monte Everest é a montanha mais alta do planeta, com seus imponentes 8.848 metros de altitude. Ele sempre foi sinônimo de desafio, de superação e do sonho humano de tocar o inalcançável. Desde a primeira escalada bem-sucedida, realizada por Edmund Hillary e Tenzin Norgay em 1953, milhares de pessoas já tentaram chegar ao topo. Mas para muitos, esse sonho se transformou em pesadelo. O que faz do Everest um lugar tão letal? O frio é mortal, a falta de oxigênio causa delírios e a altitude provoca o chamado mal da montanha, que pode ser fatal em minutos. Mas há algo ainda mais inquietante. Muitos dos que não voltam acabam eternamente congelados, se tornando parte da própria montanha. A resposta é simples e assustadora ao mesmo tempo, porque é quase impossível remover um corpo de lá. O clima extremo, o terreno traiçoeiro e o risco constante tornam qualquer operação de resgate, mesmo de corpos, extremamente perigosa. Na chamada Zona da Morte, acima dos 8.000 metros, o ar é tão rarefeito que cada movimento exige o máximo do corpo humano. Muitos tentam ajudar companheiros em apuros, mas a lei não escrita do Everest é clara: a montanha não perdoa. Em muitos casos, os próprios escaladores precisam escolher entre salvar a própria vida ou tentar ajudar quem ficou para trás. O peso de um corpo, aliado ao equipamento e às condições extremas, torna a missão quase impossível. Um dos casos mais conhecidos é o de Green Boots, um corpo localizado numa pequena caverna de gelo próximo ao cume, que ganhou esse nome por causa das botas verdes ainda visíveis nos pés do escalador. Ninguém sabe com 100% de certeza quem foi, mas a teoria mais aceita é que se trata de Tsewang Paljor, um indiano que morreu durante uma tempestade em 1996. Durante anos, Green Boots foi um marco para quem passava pela Trilha Norte. Seu corpo servia de ponto de referência, indicando o caminho para quem desafiava a montanha. Mas ele não é o único. O corpo de David Sharp, outro alpinista, ficou ali próximo por anos, criando debates mundiais sobre a ética do montanhismo. Por que tantas pessoas passam por corpos e continuam sua jornada? O Everest não é só um desafio físico, mas também moral. Diversos relatos mostram que, diante do perigo extremo, a maioria dos escaladores simplesmente não consegue ajudar quem está em apuros. O socorro pode ser impossível, mas o questionamento fica: a busca pela glória vale mais que a vida? Em 2006, David Sharp agonizou por horas, enquanto mais de 40 pessoas passaram por ele sem ajudar. Muitos por não poderem, outros por medo de comprometer a própria segurança. Esse dilema alimenta teorias sombrias sobre a cultura do Everest. Será que a pressão por conquistas e reconhecimento transforma os escaladores em espectadores apáticos diante da tragédia? Ou simplesmente a própria natureza impiedosa da montanha não deixa espaço para heroísmo? Estima-se que haja mais de 200 corpos na montanha, alguns deles perfeitamente preservados pelo frio intenso. Muitos estão há tanto tempo no mesmo lugar que já fazem parte do cenário, alguns inclusive com roupas ainda coloridas e equipamentos intactos, como se o tempo tivesse congelado aquele momento para sempre. Em alguns trechos, é impossível não passar por perto dos corpos, que se tornaram parte da geografia da subida.
Relatos de alpinistas descrevem a experiência como algo surreal, um misto de respeito e medo, sabendo que a qualquer momento podem ser eles os próximos a fazer parte daquele sinistro inventário. A principal razão é técnica. Remover um corpo do Everest exige uma operação caríssima, perigosa e de logística quase impossível. O peso médio de um adulto somado ao equipamento pode ultrapassar 100 kg. Além disso, o corpo congelado adere ao gelo, exigindo ferramentas pesadas para a remoção, o que aumenta o risco para todos os envolvidos. Já houve tentativas de resgate, mas muitos alpinistas que tentaram retirar corpos acabaram morrendo também. Os governos do Nepal e da China, que controlam o acesso ao Everest, recomendam que os corpos sejam deixados onde estão, exceto em casos de fácil remoção, o que raramente acontece. Além dos marcos mais conhecidos, como Green Boots e David Sharp, há muitos outros corpos cujas identidades nunca foram confirmadas. Alguns são de expedições recentes, outros datam da época em que escalar o Everest era um feito quase impossível. Há relatos de corpos de alpinistas dos anos 1920, como George Mallory, encontrado em 1999, mais de 70 anos após sua morte. A pergunta que fica é: quantos ainda permanecem lá, esquecidos sob a neve, aguardando serem descobertos por acaso? Existem diversas teorias sobre corpos e mistérios do Everest. Alguns dizem que há expedições perdidas inteiras, soterradas em avalanches ou camufladas em fissuras inacessíveis. Outros sugerem que o número real de corpos pode ser muito maior, já que muitos nunca são reportados oficialmente, especialmente de expedições clandestinas ou de países em conflito. Uma teoria curiosa é que o gelo do Everest, com as mudanças climáticas e o aquecimento global, pode estar começando a devolver corpos há muito tempo soterrados. Recentemente, relatos de escaladores indicam que a cada ano mais restos humanos aparecem, libertos pelo derretimento das camadas de neve e gelo. Diante desse cenário, o Everest é mais do que uma montanha, é um espelho dos limites e das obsessões humanas. A busca por superar a natureza, a fama, o reconhecimento ou simplesmente o próprio medo acaba levando muitos ao limite da vida e da morte. Os corpos congelados são o lembrete silencioso de que a montanha cobra seu preço. Sempre. E talvez na próxima vez que alguém olhar para o Everest com fascínio, lembre que aquele lugar guarda histórias de bravura, mas também de silêncio, solidão e escolhas impossíveis. O corpo mais antigo conhecido no Everest é de George Mallory, encontrado em 1999, 75 anos após sua morte. Smithsonian Magazine. O termo Zona da Morte foi criado para definir altitudes acima de 8.000 metros, onde a sobrevivência é quase impossível por muito tempo. Harvard Medical School. Estima-se que para cada 10 pessoas que tentam escalar o Everest, uma não volta para casa. BBC. Desde 1922, mais de 300 pessoas morreram tentando chegar ao topo do Everest. Himalayan Database 2023. Em 2019, devido ao derretimento de gelo, diversos corpos emergiram, assustando equipes e turistas. Reuters. O Monte Everest, apesar de sua beleza e imponência, carrega o peso de vidas interrompidas e de histórias jamais concluídas. É um lugar onde o heroísmo e o horror caminham lado a lado, e mesmo assim, o desafio continua. Todos os anos, novos aventureiros buscam a glória, cientes dos riscos e da presença silenciosa daqueles que vieram antes. Se você ficou intrigado com essas histórias, curta o vídeo, compartilhe, comente o que mais te impressionou e inscreva-se no canal. Aqui todo vídeo é uma nova descoberta e você faz parte dessa aventura junto com a gente. E não saia daí! Clique em um dos vídeos sugeridos e continue explorando os mistérios que só o canal Só Fatos traz para você. Quem sabe qual será o próximo segredo revelado?